Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 22 da unidade 3 do nosso material, que é a unidade 7 do livro do Boylestad, tá? Essa questão é bem interessante porque é uma questão de projeto, né? A gente tem aqui algumas características e a gente vai precisar calcular qual seria a resistência do resistor 3 para que a corrente que flui sobre ele, né, seja de 2 A. Então a gente tem aí um circuito para a gente analisar, né? E conseguir chegar aí no resultado para resistência 3. Aí vocês vão observar que vai ter um trabalhinho matemático, né, para a gente fazer. Vamos ter que resolver algumas equações, mas vamos lá. Então, vamos começar observando o seguinte, ó. A gente quer saber qual é a resistência 3, que é aqui, tá? O R3 está aqui. A gente sabe o valor das resistências, temos o valor da fonte, temos a corrente que passa por ele, né? Então a gente precisa tentar de alguma forma chegar no valor do R3. Tem diversas maneiras de fazer isso, mas eu acho que a mais fácil é essa que eu vou fazer com vocês agora. Então, primeira coisa, né, como o resistor 2 e 3 estão em paralelo, a diferença de potencial sobre eles é a mesma. Eu vou chamar de... vou fazer assim, ó, V2, que é igual a V3, que é a diferença de potencial tanto no resistor 2 quanto no resistor 3, né? Elas são iguais. É igual... Se a gente for olhar aqui para o R2, o potencial, né, a diferença de potencial, é a corrente vezes a resistência. Então seria o I2, né, que é a corrente que passa por ele, vezes o R2, que é a resistência dele. E isso é igual a I3, que é a corrente em cima do resistor 3, vezes o R3. Aí daqui, ó, a gente conhece o R2 e conhece o I3. O R2 é 20 e o I3 é 2. Então daqui a gente vai chegar aqui, 2 vezes 20 é igual a 2, que é o I3, né? Vezes R3. Daqui eu vou isolar o I2, que aí a gente, depois se precisar do I2, a gente tem que o I2 vai ser 2 vezes R3 dividido por 20, e aí dá para cortar, né? Quando passar o 20 para o outro lado, ele vai cortar e aí vai ficar sobre 10, né? Então o I2 vai ser R3 sobre 10. Então, caso a gente precise do I2, já temos aqui já o valor dele, já em função de R3, que é quem a gente quer descobrir, né? Além disso, o que nós temos? Nós temos que, se a gente for usar a lei dos nós aqui nesse nó, a gente sabe que a corrente que entra nesse nó, que eu vou chamar de I1, tá? Que é a corrente que passa pelo resistor 1, ela vai ser igual a I2, mais I3. Então eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. E daqui a gente já consegue fazer o seguinte, ó. O I3 a gente conhece, é o 2 A. E o I2 a gente já abriu ele em função de R3. Então vai ficar assim, ó. I1 é igual a R3 sobre 10, que é o I2, mais a corrente 3, que é 2. Essa a gente já tem. Então, novamente, ó, se a gente de repente precisar do I1, a gente pode substituir por R3 sobre 10 mais 2, que aí vai ter algo em função do R3, que é a resistência que a gente quer calcular. E aí, finalmente, como é que a gente faria para usar o 120? Então, note que a gente... E o 12 também, né? Note que a gente já conseguiu obter as correntes em função de R3, mas agora a gente pode tentar usar, por exemplo, a lei das malhas para conseguir chegar numa função que fique tudo em função de R3, né? Então, ó, se a gente for partir desse nó daqui e voltar para ele, a gente tem, ó, mais 120, né, que é uma elevação, né? Mais 120. E aí, passando pelo resistor R1, vai ter uma queda. Menos 12 vezes I1. Então, aqui seria a queda de tensão, né? É resistência vezes corrente. A resistência é 12, a corrente é I1, então vou colocar 12 vezes I1. E aqui também tem uma queda, aí tanto faz, né? A gente poderia usar, como a diferença de potencial é a mesma, a gente poderia usar o I2 vezes R2 ou o I3 vezes R3, dá no mesmo, né? Eu vou usar o I3 vezes R3 para que a gente fique ainda em função de R3, né? Que é o que a gente quer. Então seria I3, que é 2, né? Então 2 vezes R3. Então R3 é que a gente quer descobrir. E isso aqui tem que ser igual a zero, né? Porque aí agora eu voltei para o ponto inicial.
E aí, então, chegamos nessa equação, né? Ah, ó, tem o I1, que é mais uma variável, mas não, ó. A gente tem o I1 em função de R3. Então, se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó. 120 menos 12 vezes I1, que é o R3, sobre 10, mais 2, menos 2 vezes R3, isso aqui é igual a zero. Então, observem que a gente tem uma equação com uma incógnita, que é o próprio R3, que é quem a gente quer descobrir. Então, daqui para frente, nosso trabalho vai ser um trabalho matemático, né? De fazer conta e isolar o R3, que é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Aqui a gente pode multiplicar por 12, né? Então, daqui para cá a gente multiplica por 12, faz essa distributiva. Então, isso aqui... E eu vou aproveitar e vou multiplicar tudo por 10, tá? Só para a gente tirar esse 10 que está aqui, eu vou pegar e vou multiplicar tudo por 10. Então, vou multiplicar os dois lados por 10, né? O lado de cá, 10 vezes 0 continua sendo 0, né? Mas para o lado de cá a gente vai conseguir ter alguma diferença. Então, vou multiplicar todo mundo por 10. Não, é um jeito aí, né? Só para a gente eliminar esse denominador. Mas cada um pode resolver de um jeito diferente, tá? Vou fazer desse que é o que eu acho que é o mais rápido. Então aqui vai ficar 1.200, aqui vai ficar menos 12 vezes R3 dividido por 10 vezes 10, vai cortar esse 10 com esse 10. Então aqui vai ficar menos 12 vezes R3. E aqui menos 12 vezes 2 vai dar menos 24 vezes 10 menos 240. E aqui menos 2 vezes 10 vai ficar menos 20 R3. Isso aqui é igual a zero. Agora é só fazer conta, né? Menos 12 menos 30 vai dar menos 32 R3. Então, vou deixar assim, ó, menos 32 R3. É igual. Aí eu vou passar esse 1.200 para o outro lado, vai ficar menos 1.200. O 240 para o outro lado vai ficar mais 240. E aí, fazendo menos 1.200 mais 240, isso vai dar menos 960. E aí, agora é só passar o 32 para o outro lado dividindo. Menos com menos vai dar mais. 960 dividido por 32 vai dar 30 ohm. Que é a resposta, né? Então, a gente pode até conferir isso, né? Pode fazer lá o 30 vezes 2, que dá 60. Aqui pode obter o I2 e multiplicar por 20. I2 aqui, então, seria 30 sobre 10, que é 3. Então, 3 vezes 20, que dá 60 também. Então, a gente tem que 3 mais 2 dá 5. Então, I1 é igual a 5. Então, a gente pode conferir isso de diferentes maneiras, né? Mas o fato é que a gente conseguiu, então, chegar na resposta para essa questão, obtendo aí que a resistência 3 nesse circuito vai ter que ser igual a 30 ohm para que a corrente que flui sobre ela, né, seja de 2 ampere. Tá bom? Então, vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e bons estudos!